Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um livro que eu gostei bastante de ler. Vocês sabem que eu gosto de livros, sou apaixonada por livros. E esse livro aqui em especial marcou muito o meu coração e eu trouxe para vocês alguns aprendizados sobre este livro que nós podemos aplicar para a nossa vida. Bom, o livro que eu estou me referindo é Anne de Green Gables, da Lucy Montgomery. É um livro muito interessante, muito legal. Eu assisti a série da Netflix, né? Anne with an E, já faz um tempinho e eu amei aquela série, mas demorei um pouco para ler o livro. Aí um dia desses eu estava ali numa livraria, achei esse livro aqui, junto com esse box que vem com mais 3 livros, e esse aqui é a série da Netflix todinha, as 3 temporadas. E eu vou conversar com vocês sobre o que me tocou nesse livro e o que a gente pode aplicar então para a nossa vida. Bom, o primeiro aprendizado desse livro, da Anne de Green Gables, é que a contemplação também é uma oração. A gente tem uma mania de achar que a gente tem que sempre sentar para orar, para rezar. Isso é muito importante, acho que faz parte do nosso aprendizado, né? Porém, contemplar as belezas da natureza, contemplar as bênçãos da nossa vida também pode ser uma oração. E isso a Anne deixa muito claro no livro. É se felicitar com aquilo que os seus olhos podem ver, com aquilo que você pode tocar, com aquilo que você está vivenciando. Isso me lembra muito essa questão toda de lei da atração, né, de saber apreciar as coisas que você já tem na vida. E é interessante que a Anne, ela faz isso com um olhar romântico, né, das coisas, da natureza. Então, para a gente aprender que contemplar também é orar. Contemplar e apreciar também é agradecer a Deus as belezas que ele nos dá através do universo, da natureza, dos animais, da interação saudável entre as pessoas. Tudo isso faz parte então da contemplação. O segundo aprendizado com esse livro aqui é a imaginação como aliada no processo de criação. A gente ouve muito falar sobre use a sua imaginação, visualize aquilo que você deseja. E isso é muito claro no livro, porque a Anne faz isso o tempo todo. Em algumas passagens, inclusive, ela cita que usava a imaginação quando a realidade dela não era aquela que ela desejava. E se a gente perceber, olhar com carinho para esse movimento da Anne, a gente vai ver que quando ela estava no orfanato, né, que ainda não tinha sido adotada, ou estava vivendo com famílias que eram disfuncionais na criação dela como uma garota, a gente percebe que ela se imaginava em outras situações. E, de certa forma, aquilo a levou até Green Gables, aquilo fez com que ela fizesse amizades, aquilo transformou a realidade dela em uma outra realidade que era melhor do que a que ela esperava. Tem algumas passagens, inclusive, que ela está com um vestido muito simples e ela fala: eu imagino que estou vestindo um vestido com mangas bufantes. E é interessante porque me lembra muito essa questão, né? Às vezes você está aqui nessa realidade com algo que você não tem, com um trabalho que você não gosta muito, ou sem um relacionamento, ou um relacionamento que você não deseja. E aí, se você começar a imaginar a realidade que você quer viver, sentir isso de verdade, né? Eu quero isso, né? Sem interferir no livre-arbítrio de ninguém, obviamente. Mas assim, imaginar o que você deseja para sua vida. Isso pode se tornar real de acordo com as suas ações, com o seu coração, com o seu poder de contemplação, né? Em como você está agindo consigo. Eu achei isso muito legal. A imaginação como aliada no processo de criação. Porém, na terceira dica, a gente também traz a questão de imaginação, mas também com o cuidado com o que você imagina. Porque tem essas duas vertentes. A gente precisa olhar para o processo de imaginação, para o processo de criação como algo positivo. Porém, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente deseja também. Tem uma frase muito legal, né, que fala assim: cuidado com o que você deseja, porque isso pode se tornar real. E é interessante porque tem uma passagem no livro em que ela e a Diana estão na floresta de Spruces, né? E aí elas imaginam que a floresta é fantasmagórica, tem fantasmas, traz perigos para elas. E aí aquilo se torna tão real que elas começam a ter medo de passar pela floresta e aquilo prejudica a vida delas. Então o processo de imaginação, ele é muito positivo desde que nós façamos isso de forma positiva, porque se imaginarmos as coisas de forma negativa, começaremos a temer a nossa realidade, aquilo que se apresenta para a gente.
E eu achei legal esse contraponto entre a imaginação criativa, aquela que produz algo, aquela que faz a gente se movimentar, que cria novas realidades, né, na nossa vida, mas também cuidado com aquela imaginação que ela pode te prejudicar, trazendo algo negativo para a sua jornada. O próximo aprendizado é: uma alma amiga nem sempre é amigável na primeira impressão. O que seria uma alma amiga? É aquela pessoa que você tem um contato inicial e você fala: nossa, parece que eu conheço essa pessoa há muitos anos, que pessoa bacana. E é interessante que essa alma amiga é a tia Josefine, né? Isso, é a tia Josefine. Eu pensei que era Josefina, mas é Josefine mesmo. E a gente vê que na série também acontece de uma forma diferente, óbvio, né? O livro não é tão parecido com a série. E a tia Josefine, ela se apresenta de uma forma um pouco rude no primeiro momento, mas ela é uma alma amiga. E eu me lembro também que eu sou um pouco mais, né, introvertida, então eu não sou uma pessoa que tá ali sempre sorrindo para todo mundo, que tem várias amizades, né? Eu tenho uma personalidade mais introvertida. Então, se você me olha assim em algum lugar distante, se você me vê em algum lugar, eu vou estar com a cara mais fechada, né? Mais para dentro ali, pensando nas minhas coisas. Então, não é uma pessoa que tem uma fácil acessibilidade ali. Mas eu me lembro de uma amiga, que é minha amiga até hoje, que nós nos conhecemos no curso técnico, que ela disse que a primeira vez que ela me viu, ela olhou para mim e pensou assim: nossa, essa menina deve ser tão chata, tão metida, tão estranha. E na verdade, eu só sou introvertida, um pouco mais tímida, mais para dentro, assim, né? E ela me fala isso. E nós somos amigas até hoje. E depois a gente se conheceu, né? Estabelecemos vínculos de amizade, a amizade perdura aí há quase 20 anos. Então, é pra gente entender que nem sempre aquilo que a gente acha estranho de primeira significa que aquilo é ruim, que é uma pessoa que não é legal. Às vezes, essa primeira impressão só dá uma pitada do que a pessoa é. A gente precisa aprofundar um pouquinho mais para entender se é aquilo mesmo que a gente está pensando sobre alguém. Então, uma alma amiga nem sempre é amigável na primeira impressão. O próximo aprendizado desse livro foi: os erros são a cura. A Amy, ela comete muitos erros ao longo da história, né? Ela faz coisas erradas, assim, não no sentido de pôr a si própria, moralmente falando, mas assim, coisas de criança, adolescente, né? É, escolhas erradas. E ela fala que os erros são a cura, porque todas as vezes que ela cometeu esses erros, ela se curou de algum comportamento que não era bom nela. E é interessante a gente parar para pensar que algumas vezes na nossa vida os nossos erros também são a nossa cura, porque se nós aprendemos com eles, aprendemos que aquele padrão de comportamento, aquela forma de se comportar, de falar, pode nos levar a algo negativo, é a cura para que a gente não faça mais isso. E aí nós mudamos um padrão de comportamento a partir do reconhecimento dele. Então eu achei bem interessante essa frase que ela fala que erros, né, são a cura, eles fazem parte do processo de aprendizado. O próximo é um conselho sentimental. Ela fala o seguinte: namorados são muito bons no seu lugar, mas não faz bem envolvê-los em tudo. Eu achei interessante essa questão, porque algumas vezes quando a gente tá gostando de alguém, ou tá apaixonada, né, apaixonado por alguém, enfim, uma das coisas que eu percebo é que as pessoas começam a falar disso com uma frequência muito grande e elas param de ter a noção se a outra pessoa quer ouvir. É muito comum alguém tá começando um relacionamento com alguém e a pessoa fica falando sobre isso, que foi na casa da pessoa e que aconteceu isso, aconteceu aquilo, e não tem outro assunto, ou seja, o relacionamento está envolvido em todas as áreas da vida. E a gente precisa entender que relacionamento é algo muito importante na vida da gente. É importante, né? Porém, ele não pode ser a base de sustentação da nossa vida. É só uma parte, né? As pessoas costumam dizer que é a fatia da pizza, né? Tem várias partes e são várias partes que se complementam. E aí o que eu vejo é as pessoas inserindo o relacionamento em tudo, tudo que vai fazer, tudo que vai falar. Às vezes você fala para uma pessoa, para uma amiga para sair e ela fala que não pode por causa do relacionamento dela. E aí você começa a se distanciar da pessoa.
Então a gente tem que saber que relacionamento é muito importante, mas a gente precisa colocar ele no lugar dele, na hora dele, né? E falar sobre ele com as pessoas certas. Às vezes nem todo mundo vai querer ouvir sobre o seu relacionamento, não sei que seja sua terapeuta ou seu terapeuta, né? A gente tá ali para escutar mesmo, mas às vezes numa interação entre amizades, pessoas comuns ali conversando e a pessoa só fala sobre isso, tudo ela quer fazer junto com a outra pessoa, às vezes naquela primeira fase da paixão, acaba não sendo tão saudável quando a gente vai olhar por uma cliente um pouquinho mais criteriosa. Então, é interessante a gente avaliar essas questões também em relação aos relacionamentos amorosos. E a pessoa que não quer ouvir não é porque ela tá com inveja de você, né? Porque às vezes, eu já vi muito isso. Às vezes a pessoa vai falar de um relacionamento e você fala, ai, mas você vai falar sobre isso de novo? A pessoa, ai, não, só porque você não tem, né, você não quer ouvir. Não é por aí, né? A gente sabe que não é por aí. Tem gente que exagera um pouco e acaba sendo chato e nem todo mundo, né, quer ficar ouvindo todas as suas histórias, tudo que acontece com você em relação ao seu relacionamento, ao seu namorado, ao seu marido, enfim, né? A conversa sempre tem um ponto só e aí parece que a pessoa só sabe falar daquilo, né? O relacionamento toma conta da vida dela, quem ela é sem esse relacionamento, quem ela é não vivendo essa história. Não dá para fazer essa distinção. O próximo aprendizado desse livro é o seguinte: aprenda a guardar os seus sonhos em seu coração. Assim, não duvidam e nem riem deles. Eu achei interessante isso porque a gente tem uma mania, eu falo por mim mesmo que eu sou muito boca aberta, eu tô parando um pouco agora de fazer isso, às vezes eu raciocino e falo, peraí, essa pessoa não fala da vida dela pra mim, por que eu tenho que ficar falando, dando explicações da minha vida pra essa pessoa? Né? E é interessante porque a gente tem uma mania, né, de ficar contando, ah, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, ah, eu tô conhecendo uma pessoa nova. Gente, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo acontece com uma certa frequência. Quando eu tô conhecendo alguém novo, né? E aí eu falo pra alguém, ah, tá, eu tô conhecendo um rapaz diferente, novo, em tal lugar, não sei. Parece que desanda tudo, sabe? A coisa vai pro beleléu. Ou você quer comprar alguma coisa nova, qualquer coisa, um celular, aí, sei lá, roubam seu dinheiro, né? Não é que a pessoa que você comentou tem uma vibe negativa, não quer o seu bem, não é nada disso. Mas é importante a gente entender que alguns sonhos a gente precisa guardar no coração para depois realizá-los. Isso me lembra muito a carta da sacerdotisa do tarot, né? Guarde os seus projetos, os seus sonhos no seu coração. Depois que você colocar para ação, que é a imperatriz, que você criar, que você fazer, que você dá vida para isso, aí você compartilha, quando você já estiver colhendo resultados, né? Tem algumas coisas que eu me arrependi muito de compartilhar com outras pessoas, principalmente dos meus projetos pessoais, mas agora já foi, não tem mais como eu voltar atrás. E eu percebo que isso é muito importante a gente fazer, a gente guardar os nossos projetos pra gente, pelo menos naquela fase que a gente tá criando isso ainda, não ficar falando muito, guardar no nosso coração e só compartilhar mesmo quando a gente já estiver naquela fase de criação, de fazer, de acontecer, de estar colocando em andamento, tá? Então, guarde os seus projetos para que as pessoas não duvidem deles e que elas também não riam deles, né? Porque às vezes as pessoas duvidam e dão risada, ah, haha, até parece que você vai conseguir fazer isso. Então, guarda para você. A sacerdotisa, lembra? Guarda os projetos. Depois que a imperatriz cria, aí vai pro mundo, tá bom? Próximo. Às vezes o que você considera um erro é apenas a providência divina. Não tem aquelas situações que acontecem na nossa vida que a gente fala, nossa, eu errei o caminho, mas aí eu encontrei tal pessoa. Providência divina. Ah, tá, eu mandei o currículo errado para aquela empresa, não consegui aquela vaga, mas uma semana depois eu consegui um emprego melhor. Providência divina. No livro e na série também, né, a Anne é confundida com um menino no orfanato. Levam ela para casa dos Cuthbert, né, errado. Os Cuthbert criam um menino para ajudar na fazenda. E aí a tutora do orfanato entende que eles queriam uma menina. Há um erro de comunicação. E a Anne vai para Green Gables. E chega lá, né, dá aquela coisa toda, tem uma história, mas a Anne fica em Green Gables. Então isso é uma providência divina, tanto para Marilla e para o Matthew, quanto para Anne. Então eles não esperavam que chegasse uma menina, mas chegou uma menina. Foi um erro, mas foi um erro bom, foi uma providência divina, foi algo que trouxe vida para a vida deles. Então nem sempre as coisas que dão errado, as coisas que parecem, nossa, que grotesco isso, são simples erros. Às vezes são providências divinas para que a gente encontre o melhor caminho, tá bom? Então, olha para aquela coisa da sua vida que deu muito errado, que você falou, nossa, que engano, e que de repente você estava num outro caminho, em uma outra situação, até muito mais positiva.
E o próximo e último aprendizado é: a vida não é uma estrada reta, mas sim uma estrada cheia de curvas. Bom, o fim do livro, desse livro aqui, é bem diferente da série, é bem triste, eu achei, inclusive, até chorei. E ele me fez pensar também nessa questão, né? A vida não é uma estrada reta, mas sim uma estrada cheia de curvas. Às vezes nós temos planos para a nossa vida de como as coisas devem seguir, devem ser, né? E a gente vê isso acontecendo com a Anne no livro. Ela tem ali todo um plano depois que termina a escola e ela vai para a faculdade, tem todo um planejamento, mas aí a vida mudou. Não é uma estrada reta, mas sim uma estrada curvilínea, cheia de curvas. E às vezes a gente precisa passar por essas curvas, a gente não consegue novamente endireitar a estrada, a gente precisa seguir um outro caminho. Então, isso faz a gente refletir que possivelmente na vida nós teremos caminhos retos que vão dar certo, que vão para o objetivo que a gente quer, mas outras vezes esses caminhos serão tortuosos e nós teremos que passar por eles, independente de quão tortuosos eles são. E eles fazem parte da vida. As coisas não acontecem só da maneira que a gente quer, da maneira que a gente deseja. A gente precisa contornar alguns obstáculos. E o final desse livro me fez pensar muito nessa questão, né? A vida nem sempre é como a gente deseja e a gente tem que estar preparados, preparadas, de uma forma madura emocionalmente para lidar com esse contratempo ou com esses contratempos. O que eu tenho percebido ao longo dos anos, e também como terapeuta, é que as pessoas estão cada vez mais difíceis ali de lidar com as frustrações da vida. Elas não conseguem lidar com as frustrações. Então, quando uma estrada que era reta se torna curva, você quer desistir, você não quer ir para frente, você acha que você é a pessoa mais perdedora do mundo, que Deus não olha por você. E não é bem por aí. Isso faz parte da jornada, isso faz parte da caminhada, isso faz parte do aprendizado, dos erros, né, como construção de algo maior. Lidar com essas frustrações, lidar com os nãos da vida. Então, é interessante a gente terminar esse vídeo aqui pensando que a vida não é uma estrada reta, mas sim uma estrada cheia de curvas. E as dores, as frustrações também fazem parte. Então, se você gostou desses insights aqui, né, eu tentei não dar spoilers para vocês sobre o livro, porque ele é diferente da série, tá? É igual em algumas partes são bem parecidas, outras são bem diferentes, mas um não tira a beleza do outro. Tanto a série da Netflix como os livros também são maravilhosos. Então, se você se interessou, para você, Anne de Green Gables. Bom, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.